Então o narrador deu aula como Monster mostra a genialidade de One Piece, mas... One Piece? É um título que eu tenho certeza que é bait. Dito isso, já me deixa um pouco puto. Genialidade Mas de eu One sei que é Piece? um título bait. Então, Ah, tá bom. Monster é muito ruim, One Piece é muito bom. Eu acho que essa é a ideia que ele quer passar, assim. Eu acho que Olha não. Eu como... acho que vai ser tipo... Como eu sou um apreciador do nosso querido narrador, eu acredito que vai ser um vídeo onde ele vai dizer que já em Monster tinha coisas que depois ele utilizou no Piece muito bem. Eu chuto que vai ser assim. Possível também. Vamos ver. Monster é um curta que adapta uma história de Eiichiro Oda, autor de One Piece, que também acontece Burrão, no pô, mesmo Monster é um universo. mangá. E ela já Naoki mostra como Urasawa. Oda era Grande autor. diferenciado, desde sempre. Eu assisti ao vivo na Twitch e fiquei impressionado com os detalhes das técnicas narrativas usadas, e eu sabia que tinha que fazer uma análise completa aqui. Obviamente esse vídeo vai ter spoilers, mas são só 25 minutos o curta. Você viu esse curta, Matheus? Não vi. Você é um falso fã do parque. Então vai lá no Netflix e volta aqui. A história abre com um conto sobre um dragão e uma cidade que ele destruiu. E isso aqui já faz parte Ah, você leu o Monster? O Monster eu li. Ah, beleza. Do Kurosawa, né? Também. Ah, então Mas beleza. eu li o Monster do Oda. Ah, então beleza. Ok. do ótimo macete do autor. Tudo na história vai te fazer acreditar que o foco dela será o dragão. Mas... O peru! Bora voltar pro assunto do começo da live. Muito obrigado, Léo. Vamos ver depois qual que é o assunto do começo da live que eu não faço ideia. Vamos voltar nesse ponto mais tarde. Deve ser justo. Então nos é apresentado o protagonista, Ryuma, e vemos que ele tá morrendo de Aquele fome Ryuma? e não tem dinheiro. Isso nos dá informações que serão usadas para a continuação da trama de várias formas. Primeiro, para colocar ele no restaurante, onde Porra, boa Oda parte gênio, das não tem como. Ele deu foreshadowing do Ryuma em outro mangá antes. Não tem jeito, não tem jeito. informações importantes da história vão ser entregues, e também para fazer com que ele diga que deve a vida para Flare, a garçonete. Outro ponto importante para o futuro da história. Na real, isso parece ser uma das melhores características do Oda na hora de contar histórias. Nas diversas análises de arco aqui do canal, que eu vou deixar na descrição, vemos como o autor vai preparando diversos pontos relevantes nas tramas, que ficam sem resposta momentaneamente, mas que no final do arco se juntam e dão aquela reviravolta ou cena emocional. E aqui não vai ser diferente. No bar temos um foco no Shirano, que demonstra ser muito educado, enquanto o protagonista acaba sendo meio irritante. Isso é algo interessante. Fazer seu protagonista ser desgostável por um motivo idiota, tipo tocar na bainha dele, é contraintuitivo. Ainda mais quando o outro cara pede desculpas, é um herói, se mostra gente boa e tal. Se a história fosse sobre a evolução do protagonista, ok isso acontecer, mas sendo um curta de 25 minutos com o teórico foco no dragão, dificilmente isso iria rolar. Então essa já era uma pista boa de que os papéis ali estão invertidos. O protagonista pode ser chato, mas é verdadeiro e honrado, até porque vimos ele falando que deve a vida pra garçonete, e no futuro ele vai mostrar que isso não foi da boca pra fora. E o outro cara parece ser educado, mas na verdade é um mau caráter. A cena também ajuda a determinar a força do Ronin, que cortou uma estátua de bronze, e também é uma pista para a suspeita de outro cara, do bartender, que ficou impressionado com o feito. Durante essas cenas, o nome King também é jogado pra lá e pra cá, com ele sendo dito o melhor espadachim do mundo. E aqui vem outro detalhe curioso. Em um curta, não temos tempo a perder, ou seja, não pode haver desperdícios. Se esse King foi mencionado, ele precisa aparecer, mas como veremos, ele não vai, só que vai. Guarda mais esse ponto aí e você vai ver que tudo vai ser respondido mais pro final. Logo então, temos a cena da facada falsa e o desenrolar dela. Inacreditável essa cena. Puta que pariu. Já me irritei só de me lembrar. Nesse ponto na live, eu falei o seguinte: narrativamente, o mais óbvio que pode acontecer é o Shirano e esse cara serem aliados e fazerem isso por onde passam. Fazem os moradores fugirem, saqueiam a cidade e a destroem. Talvez o dragão exista, ou não. E acertei, pro desespero do chat. Mas as pistas estavam muito na cara. O contraste do Shirano com Ryuma, a facada fake, a reação da cidade e o seu desespero. Até o próprio Ryuma questiona o Shirano, o que acabou confirmando mais ainda a teoria que eu já tinha feito anteriormente. Mas foi aqui que o Oda mostrou que realmente não é qualquer um. Pela introdução da história, eu tinha achado que o dragão e a luta seriam o foco, mas nesse ponto eu me enganei.
Se esse fosse o caso, seria uma história bacaninha, mas bem simples narrativamente, o que não é nenhum problema. Só que o autor foi além. Ele usou a exposição inicial do episódio pra te enganar, pois o foco não é o dragão, e descobrimos que o Shirano é um farsante na metade do episódio. Isso me fez ficar narrativamente cauteloso enquanto assistia ao vivo. Bateu o sentido aranha, por assim dizer. Pensei, pera, tá estranho isso. Se eles serem os farsantes é o ponto principal do curta, essa revelação deveria rolar mais pra frente. Não tem desenvolvimento de personagem do Shirano e do Ryuma pra preencher um conflito desses por 12 minutos. E eu tava certo. Tanto é que o foco não é esse, não é a luta deles, nem é o dragão. O foco vira o drama emocional da menina, que teve sua vila destruída pelo Shirano, e seu pai pessoalmente morto de forma cruel pelo vilão. Essa troca de foco foi ótima, por vários motivos. Primeiro que se conecta com todos os outros momentos da história, da introdução até o fim. Descobrimos o que realmente aconteceu, começamos a odiar ele mais ainda, torna todos os momentos prévios dele sendo exaltado em revolta e nos deixa totalmente do lado do Ryuma, visto que ele foi vítima da armação dos caras. Ok, o Ryuma pode ser meio esquisito, mas ele não é uma má pessoa. Assim, os 12 minutos finais se tornam bem mais envolventes emocionalmente. Caraca, é que esse vídeo, eu entendo completamente o que o nosso querido narrador tá falando. Você tá... Só que... E aí que eu acho muito importante. Se você assistir, Matheus, o que ele tá contando parece que é bem interessante, não parece? Se você assistir, é a coisa mais chata do universo, Matheus. Porque ele só tá contando... Ele tá contando de um ponto de vista só narrativo de texto, entendeu? Só que como isso é mostrado... Como isso é enquadrado, como os personagens falam, como a música é colocada, é só a coisa mais chata do universo. É impressionante. É impressionante. E eu acho que, na minha opinião, né, por isso acaba se perdendo um pouco esse negócio de... o roteiro baseado na obra do Oda é muito interessante porque ele constrói muito bem o que ele quer contar. Porra, beleza. Mas o que eu tenho é a visão do diretor a partir de todos os elementos, dentre eles o roteiro. E aí, como é apresentado, caraca, velho, joga tudo fora. A gente assistiu aqui em live, como o narrador fez, foi 25 minutos e tinha gente falando, pelo amor de Deus, essa porra não acaba. 25 minutos, cara. E a gente assistiu 25 minutos de coisa muito mais angustiante, no sentido de ser infinita. A gente assistiu 25 minutos e secar do porco. E parecia que era mais longa essa porra aqui. É impressionante, velho. Mas o Oda não supervisão, não, viu? Eu tô falando na moral, mano. Vocês não conseguem, né? Caralho, mano. Porra. Mas a culpa é minha. Queremos ver a justiça acontecer, a vingança, a menina finalmente encontrar um motivo pra viver. Isso é ótimo, pois um curta precisa normalmente focar em um sentimento, sensação ou reviravolta. E também, obviamente, dá pra misturar tudo isso aí. E a reviravolta inicial que você poderia imaginar com as informações dadas não era verdadeira. Tínhamos outra que carregava o sentimento da personagem e nos deixava mais revoltados ainda. Então, temos cenas pra consolidar o Ryuma como uma boa pessoa, dele escutando a garota sofrendo e decidindo fazer algo. E vemos ele de fato arriscando sua vida porque a menina deu comida a ele e ele deu a sua palavra. Rola aquela ação bacana pra juntar o emocional do espectador com a tensão da história e tudo é fechado com chave de ouro quando descobrimos sobre o melhor espadachim do mundo, o misterioso King. Ele é o próprio Ryuma. Lembra do que falamos de um one-shot desses não poder ter informação inútil? Então, o King precisaria aparecer ou alguém já seria o King. No caso, ele sempre esteve presente, era o protagonista, que não sabia que tinha esse apelido. Olha, redondinho, ótimo roteiro pra uma história dessas. Trouxe diversão, reviravolta, sentimentos. Realmente o Oda é diferenciado. Mas eu tenho algumas críticas a esse OVA. E elas estão na produção e em como o Oda parece só dar azar com animes. Então, porra, isso que é foda, mas sinceramente isso que é meio foda. Quem construiu isso foi o Sirius Composition, não foi o Oda, não acho que não é do Oda, né? Então já não é a mão do Oda aqui. E o Oda fez um quadrinho. Então ele fez ali a obra de uma forma, e isso aqui é uma coisa completamente diferente. Então, se a análise é da genialidade do Oda, não é do Monster a animação. Nem o roteiro do Monster a animação. É o roteiro e desenho
do Monster o mangá one shot. Isso é um tipo de coisa que eu acho até uma coisa meio chato, mas eu acho que pelo menos na minha cabeça faz sentido você fazer essa diferenciação bem grande. Porque, por mais que você tenha como material base, foi uma outra pessoa que organizou os acontecimentos. Por menos que ele tenha mexido, alguém mexeu, sabe? Então já não é mais a obra no sentido de pureza pra você colocar do Oda, né? A obra do Oda foi o quadrinho, né? Eu, particularmente, não sou muito fã. Mano, como o autor mais famoso da atualidade não recebe uma adaptação de alto nível. Não foi ruim, mas não condiz com o patamar do Oda, entende? Logo Não entendo. Não entendo. Nesse sentido, eu não entendo. Condizer com patamar, não entendo. Sinceramente. O que é uma obra que condiz com o patamar do Oda? Qual é o parâmetro? Eu tô comparando com o quê? O que é uma obra condizente com o autor? Não sei. Não sei. É uma animação? A animação é muito boa, os enquadramentos são muito bons, a direção, de ponto de vista de consistência, é muito boa, a Eu música é imagino muito que ele boa. tenha falado no sentido de animação mesmo. Animação, fluidez, Não, mas consistência, muito saco. é do parque, né? Então tem momentos de saga e tal. Mas é uma obra, tipo, é uma história que eles conversam uma parte do tempo, né? Então. É normal que não seja tão animado nesse ponto de vista, né? Não sei. em seguida na live, vimos Burn the Witch, que também tinha 25 minutos e adaptava um one-shot do autor de Bleach, que inclusive já fiz vários vídeos analisando aqui no canal, vou deixar na descrição também. E a produção tava absurdamente boa. Cara, todos os autores do Big Tree, Kishimoto, autor de Naruto, Kubo de Bleach e Oda de One Piece, deveriam receber a moral que merecem quando fossem ter adaptações animadas. Mas parece que constantemente o Oda se ferra nisso. Beleza, One Piece tem alguns momentos incríveis hoje em dia no Então anime, essa que é a pica. A mas galera prefere dar dinheiro pro Dark Trio. Mas aí eu acho que talvez tenha um problema de época, né, aí, né? Esses animes, eles Sim. passaram por um processo onde o objetivo era ter esses animes contínuos, que era uma maneira de negócio que existia, que hoje meio que tá se perdendo cada vez mais. Mas era a forma que existia para preencher lá a lacuna do horário de TV, né? Uhum. E capitalizar de N formas, né? Então. Então, tipo, E mesmo assim, esses tinham ótimos episódios, né? Mesmo assim, né? tinha. Tipo, esses animes eles estão num. Primeiro, eles estão na mão de estúdios que teoricamente não, né, não Uhum. tem muito interesse em fazer um negócio grandioso, porque, assim, Naruto, One Piece, Bleach vai vender de qualquer jeito, né? O Bleach teve um excelente tratamento na mão do Pierrot, né? Mas aí é porque Bleach voltou como um legado já. Uhum. Né? O Bleach ele voltou com um esquife aí de, porra, a gente tá trazendo o Bleach de volta e a gente vai trazer o Bleach de volta de um jeito bacana, assim. Sim. Não necessariamente bem animado. O Bleach ele é muito mais bem dirigido do que bem animado. As duas últimas temporadas que teve aí. Uhum. Mas não tem como você chegar e falar, tipo, eu gostaria que, né, o Oda, ele merece o melhor anime de todos porque ele é o maior mangaka da história do Japão. Porque, meu, são, né, não é, os caras eles não deram o negócio pensando, tipo, é o Oda, foda-se, sabe? Obviamente qualquer pessoa gostaria de Sim. fazer One Piece e fazer One Piece de um jeito da hora, né? Isso aí entra muitas e muitas e muitas outras Pois é, questões, sabe? mas eu É fiquei. meio. Não tem como você fazer Então, por isso eu fiquei um meio que na paralelo. dúvida. O que é um bom anime, sabe? Tipo. Porque eu acho que o anime ele tem uma questão. Que a gente já viu aqui vários, onde ele tem uma. Muito. Ele tá se movimentando muito e ele é bem qualquer coisa, o anime. E a gente já viu animes, eu sempre vou usar o exemplo do Blue Lock, que é uma prova clara de que você pode fazer muitas coisas com
tendo uma barreira clara de você não poder, de orçamento, de tempo, enfim, e você, de outras maneiras, você conseguir contornar aquilo e deixar chamativo para a pessoa que está assistindo aquilo que ela tá vendo ser chamativo, né? Pra ela, né? Ela chamar a atenção das pessoas para aquilo. Porque, de um ponto de vista técnico, né? Tipo, tem saco, porra, beira o ridículo, né? O Blue Lock. Mas ele sim. Mas ele pode se permitir isso porque ele tem outros caminhos que ele pode tomar de ser legal. Mas se ele fosse super animado, tipo, sei lá, um Haikyuu, seria uma experiência legal? Também seria, mas será que seria? Só que aí te entra no mundo hipotético. Poderia ser uma experiência legal de ser animado, mas não ter o mesmo carisma, não ter o mesmo carinho com os personagens, não ter essa... Enfim, você talvez tenha que abrir mão de uma coisa ou outra no momento de escolha de alguém que vai ser o dublador, e isso acabe também influenciando no produto final. Então, são muito cis, né? Mas dentro do que existe, dentro do que a gente viu, é muito satisfatório, assim, sabe? Dentro um Blue Lock, assim, e meio que prova que você pode fazer coisas sem ter esse pé forte ali no Sakuga. Que é uma coisa que tá acontecendo hoje. Qualquer anime bunda tem um trailerzinho de 5, 6 minutos, 5, 6 segundos ali com um momento movimentado. Mas aí, no geral, é só um anime qualquer, mas ele vai ter um momentinho ali de animação fluida, né? Então, vira também uma coisa qualquer, né? Meio que perde um pouco do brilho. Inclusive, uma coisa foda pra mim do Jujutsu, da segunda parte, é que ele tem muitas batalhas memoráveis, mas ele não é só lembrado pelas batalhas super fodas e todos os momentos animados. É muito lembrado pelos enquadramentos mesmo, por vários momentos ali de fotografia que você bate o olho e fala, cara, isso aqui é maneiro, isso aqui é diferente. Isso aqui quer dizer coisas, sabe? Então, acho que saber se valer dessas duas coisas é muito importante. E é por isso que eu xingo tanto a porra desse parque, porque ele sabe fazer muito bem movimentação, mas quando é pra fazer um momento onde ele precisa dizer coisas, sem precisar mostrar pessoas se espancando, ele basicamente não sabe. E aí fica sempre muito sem graça. E aí é um problema que eu tenho com ele. Mas enfim, eu tô me perdendo, atacando de novo esse homem. Ainda assim, é aquela enrolação infernal que destrói a experiência. Então, ter um nível mediano na produção foi bem decepcionante. Alguns também podem reclamar do momento que os vilões começam a falar todo o seu plano. Tipo, 7 anos atrás nós fizemos isso e aquilo, matei o pai da menina com crueldade. E olha, realmente não é a melhor prática, mas exposição é uma ferramenta narrativa. Com ela, você pode poupar muito tempo de história e passar algo diretamente para o espectador ou leitor. E aqui foi decisão do autor devido a limitações de páginas. Então eu não vejo problema. Discordo. Essa parte que eu discordo realmente. Nesse curta, no geral. Porque dava pra deixar claro sem eles ficarem conversando. Tipo, eles vão fazendo toda uma tramóiazinha ali, né? Como ele já explicou. E aí depois fica claro que eles não são pessoas boas. Mas literalmente para e ele começa a falar: não, a gente é do mal, blá blá, porque a gente faz coisa do mal, a gente é muito do mal. Lembra daquele cara lá? Então, a gente matou ele porque a gente era do mal, enfim. E eu acho que não é uma coisa trivial nesse momento. Eu sei que exposição é importante quando você precisa. Você precisa trazer informações para que as pessoas se interessem por aquilo. Mas nesse caso específico de Monster, realmente eu discordo que era necessário essa parada aqui. E eu também discordo que diminui a quantidade de páginas que seriam necessárias para explicar sem você ser expositivo. Você pode, às vezes, com uma página, um quadro, você dizer muita coisa sem nenhum balão. Que já fica muito, muito claro, sabe? Uma carinha malvada, às vezes, já diz mais do que esse rosto dele rindo malvadão, sabe? Mas ficaria ainda mais Existe incrível uma armadilha se ele... argumentativa que eu vejo muito. Não dizendo que é esse que o nosso narrador tá caindo aí, mas eu vejo muito as pessoas confundindo elas entenderem por que algo está inserido em
em algum Uhum. mangá, anime, etc. E meio que tomar isso como qualidade, sabe? Aham. Tipo, né, pegando esse exemplo aí. De novo, não é exatamente o que o narrador tá falando, né? Sim. Mas eu poderia ver alguém falando, tipo, mas diálogo expositivo tem que ter, né? Então, Uhum. assim, eu entendo por que tá aí. Não me incomoda, né? Uhum. Tipo, tá, assim, entender por que tá, dá pra você entender por que tá tudo, sabe? Sim. Você ainda precisa ver como que tá sendo apresentado, por exemplo. Que, né, nesse caso, talvez a crítica seja menos em relação a... Eu não vi o curto, né? Então não posso comentar. Uhum. Não vi ninguém falando sobre também. Talvez a crítica seja menos o fato de ter um diálogo expositivo e mais a questão de que os caras eles estão parados num canto falando, tipo, olha só como nós somos maus e com tudo que a gente fez, sabe? Uhum. Que aí já vai além de só entendo por que está aí. É basicamente eles falando tudo que eles fizeram e aí como eles mataram o pai da menina, então. Pra criar. Porque ela tinha ele como um salvador dela, e na verdade não, ele era o cara que tinha feito o problema que aconteceu anteriormente. Então, Uhum. meio que em algum momento da história, mais ou menos ali pela metade, como ele falou, ele só fala que foi ele que fez. E aí dá a virada pro lado dela, se juntando com o menino lá pra poder ter a batalha entre eles pra resolver a história. Então, eu acho que é uma parte muito importante pra amarrar tudo que é jogado como uma exposição barata, assim, sabe? Eu sei que é Uhum. uma história de 25 minutos, tem que ser rápido, não vai ser a coisa mais aprofundada do mundo, mas eu acho que também não é justificativa pra você usar o recurso mais simples possível. Talvez seja justificativa por uma pessoa inexperiente estar fazendo, e aí seja uma justificativa. Só que aquela pessoa Uhum. inexperiente que fez, ela fez há 30 anos atrás. Então não é uma justificativa também pra pessoa que adaptou agora trazer isso aqui pra Então cá, tem entendeu? essa questão a mais também, E né? aí também é outra questão pra você discutir em relação ao por que você não pode julgar a obra monstra do Eiichiro Oda com a adaptação de 30 anos depois. Porque elas estão em momentos diferentes e foram feitos por pessoas diferentes, por equipes diferentes, e dá pra tratar de forma diferente aquilo. Uhum. Então, enfim. Mas aí voltaria porque eu já falei no início, então tá tudo certo. Tivesse conseguido evitar isso. Mas aí já é maluquice total. Uma exposição pode te poupar 5 páginas fácil, então tem hora que faz sentido usar. Monster é um ótimo caso de estudo pela sua execução super eficiente e por fazer algumas curvas incomuns, mostrando como uma história curta pode ser contada. E me assusta ver como o autor constantemente mostra ter habilidade digna de inveja, desde o início da sua carreira até hoje em dia. Dessa vez eu vou ter que ceder. Digitem aí nos comentários. Oda gênio. E aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui temos análises narrativas de One Piece e muito mais. Daquele jeitinho técnico que você só encontra aqui. E membros assistiram esse vídeo antecipadamente. Para me apoiar, só ver os links aí embaixo. E esse vídeo só foi possível graças ao Zero. Tá aí então o vídeo do nosso querido narrador. Bom vídeo aí do nosso querido narrador. E eu tava certo, hein, Matheus? Quer dizer que Sim, eu tô sim. com a minha carteirinha Duvidei. com a minha carteirinha em dia.